Oi, hoje o Estadão traz na primeira página uma notícia trágica. A cada 14 meses, 1 ano e 2 meses, o Congresso aprova uma lei para perdoar políticos e partidos. Ou seja, o Congresso virou uma espécie de sindicato dos próprios membros. Isso não é novo. Isso é velho e vem piorando ao longo do tempo. Aí o Congresso faz leis para se beneficiar a si próprio. Aí o Supremo Tribunal Federal, que teria que julgar isso e impedir que isso aconteça, alguém fazer uma lei em proveito próprio, faz a mesma coisa e perde a autoridade moral para impedir que isso aconteça. Essa lei, a última, que anistia os partidos políticos que não usaram a verba que a lei manda usar para candidatas mulheres, e essa anistia tira dos partidos qualquer responsabilidade pelo cumprimento de qualquer lei, porque lei é lei, a lei é feita do Congresso. E eles se acham no direito, porque fazem as leis, de não cumprir as leis que eles mesmos fazem. Só que essa lei foi agora para a assinatura do presidente. O que o presidente tem que fazer? Não sei o que você acha, qual é a sua opinião. Na minha, não pode assinar essa lei. Na linha, devolve. Na minha opinião, devolve para o Congresso. Devolve e veta essa lei. Tem poder para isso. O presidente pode, não, tem a reforma da Previdência, não pode brigar com o Congresso. Tem que... o Senado tem que autorizar que o governo faça dívidas, porque senão o governo não tem como pagar as contas públicas. Então, desse jeito, o melhor é renunciar, entregar o poder ao Davi Alcolumbre e ao Rodrigo Maia. O Congresso é que manda, o Supremo Tribunal Federal é que manda, e o povo elegeu o presidente Jair Bolsonaro com 157 milhões e mais alguns milhares, mais de 700 mil, eleitores, e aí não manda nada. O Congresso faz o que quer, cria uma ditadura do Legislativo. O senhor Rodrigo Maia, que é o chefão disso tudo, quase não foi eleito deputado lá no Rio. Está longe de ter tido 57 milhões de votos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se elegeu no Amapá, que tem sei lá quantos eleitores, não teria chance nem de estar no último lugar na eleição presidencial. Mas esses caras é que estão mandando, junto com o Paulinho da Força e com o Valdemar Costa Neto, como eu falei aqui ontem. Esse caso aqui é um absurdo. O partido se perdoasse, o político perdoasse a si mesmo das multas que eles infringiram, de leis que eles escreveram, pelo amor de Deus. E tem um caso, o Bolsonaro tem a obrigação de vetar essa lei. Agora tem que ver também se não perde o veto, só que o veto tem um mínimo constitucional. Então, pelo amor de Deus, que vexame. Outro vexame. Há 2 leis na Assembleia Legislativa de São Paulo para aumentar os salários de auditores, de fiscais do Estado. Fiscais são aqueles que procuram os ilícitos, que processam os meliantes, aqueles que descumprem a lei. E eles querem ganhar além do teto. Agora, a notícia que o Estadão traz é a seguinte: 29 deputados, ou seja, 1/3 da Assembleia, recebeu um dinheirão das associações de auditores. Por isso, os processos dessas leis estão correndo numa rapidez digna de Ayrton Senna e não de Rubinho Barrichello. Então, por aí vocês vejam como essa gente trata um contribuinte. Nós estamos numa grande crise, o Brasil não tem dinheiro, temos 13 milhões e 400 mil desempregados e temos que conviver com essa notícia sobre leis que favorecem os senhores senadores, deputados, os partidos e os deputados estaduais. Pois bem,
eu também quero comentar que uma ação na justiça foi aceita contra os militares que mataram o músico Evaldo Rosa e o catador Luciano, lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Olha, eu tive vergonha do papel desempenhado pelo procurador lá da Justiça Militar, que queria perdão geral e soltar todo mundo. Foi um crime absurdo, um crime de uma violência inusitada, imperdoável. Os seus autores têm que ser punidos. E não pela Justiça Militar, foi um caso policial. A história já está contada, eles confundiram com um carro de assaltantes, porque o carro era parecido, quer dizer, quem passasse com um Gol, com um HB20, acho, branco, na frente daqueles soldadinhos, levaria um chumbo. Aí vem o Bolsonaro dizer que o Exército é o povo. Não, o Exército, por enquanto, está respondendo uma ação em que matou gente do povo e quem matou tem que ser punido. Tem que ser punido porque foi um assassinato cruel. Não permitiram que o músico inocente, desarmado, fosse socorrido. Mataram a pessoa que ia fazer o que eles não fizeram, socorrer o músico. Fuzilaram também. E tem que ser punidos porque são assassinos. Assassinos armados pelo povo, isso sim. Assassinos armados pelo Exército Brasileiro, pelo Estado brasileiro. Bom, vejo hoje na Folha de São Paulo que o senhor Zé Gregório, desculpe Zé Gregório, você não tem nada com isso. O senhor Zé Graziano, não é Chico Graziano, Zé Graziano, era um funcionário lá da ONU, simpático ao Lula, e agora está dizendo que os programas de combate à fome não devem ter ideologia. Eu vou mandar aqui o meu troféu de Bidu do ano para ele. É claro que não tem que ter ideologia. Quem tem fome não tem ideologia e quem mata a fome não tem que agora explorar isso ideologicamente, como o PT fez. Então o Zé Gregório, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer outro vídeo. Zé Graziano está chovendo no molhado. Bem, eu quero agora aqui ter uma conversinha com você, principalmente você que andou me escrevendo sobre a continha do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vamos contar a história? Como é que foi? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, que no seu currículo escolar tem nota 0, está mostrando honrar essa nota 0. Ele disse publicamente, foi publicado, que ele estava fazendo um corte nas universidades bagunceiras e improdutivas. E aí relacionou entre as universidades a Universidade Federal da Bahia. Logo, os jornais, que não estão aí para dormir de touca, mostraram que a Universidade Federal da Bahia é uma universidade razoavelmente produtiva. E ele não deu exemplo de nenhuma bagunça. Então ele mudou a versão, que era uma repressão à ideologia, uma mudança de ideologia na escola, para comprar a simpatia da extrema-direita. É mentira, eu disse isso desde o começo. Desde o começo eu denunciei a mentira do ministro. Mentira! Eu disse aqui, um contingenciamento de verbas. Um contingenciamento de verbas porque o governo não tem dinheiro para pagar as universidades. Não tem nada de favorecer o ensino básico, não tem nada de combater a esquerda. Falta de dinheiro e, com isso, foi cortada uma fatia de 30% das verbas contingenciáveis E o Ministério da Educação divulgou exatamente isso, 30% de verbas contingenciáveis. Aí ela aparece com os chocolatinhos, fazendo da live do Bolsonaro uma escolinha do professor Raimundo, e aí diz, não, são 3 chocolatinhos e meio em setembro. Pode dar para aguentar não comer 3 chocolatinhos e meio
até setembro, esperar setembro e comer os 3 chocolatinhos. O Bolsonaro, que não tem que esperar setembro, não, até comeu a metade do quarto. E aí está fazendo exibições de filmes, todo mundo me chamando de imbecil, que eu não sei fazer conta. Pode ser que a minha conta esteja errada, agora a lógica dele está completamente falha. Quando você vai fazer uma proporção, você faz proporção sobre alguma coisa. E ele não estava falando do orçamento geral, porque ele não pode contingenciar, ele não pode deixar de pagar todas as verbas que ele incluiu para dar os 3,5% dele. Não pode. A proporção tem que ser sobre as verbas contingenciáveis. Outra coisa, ele está usando isso de uma forma canalha, cretina, para enrolar os bobos, porque esse 3,5% ou 30% tira verba de bolsas. Estudantes que pegaram bolsa para estudar e o Estado não está pagando. Isso é infame. Agora, é infame, mas não dá o que fazer. Não tem dinheiro, mas então chega e explica. Nós estamos cortando as verbas porque nós não temos como pagar. Certo? Bom. Na minha aulinha do professor Neuminho para o nosso querido ministro Weintraub, vamos lá. Ministro, o senhor disse que ia incitar com S a violência. Você não. Você ia combater quem incitasse com S a violência. Eu sugiro, ministro, que o senhor compre um dicionário. Incitar se escreve com C. É um erro que, se meu neto de 4 anos cometer, eu repreendo. Agora, imagina o ministro da Educação. Outro dia, no Senado, ele perpetrou a seguinte batatada. Vamos falar de comida. Ele disse que ele estava sendo vítima de algo inquisitorial, do tipo dos livros, dos romances do escritor Kafta. Kafta, ministro, é um prato árabe. Na certa, o senhor, em vez de ler o romance O Castelo ou O Processo, o senhor leu um cardápio de um restaurante árabe. Kafka é checo, ministro. Kafka é um autor tão clássico que a palavra kafkiana virou um adjetivo em qualquer língua, inglês, francês, menos na língua do senhor Weintraub. Na língua do senhor Weintraub, Kafta, que na verdade é um prato árabe, é quem escreveu o seu romance. Por exemplo, a pessoa é vítima de uma coisa surrealista, diz que é uma vítima de uma coisa kaftiana, segundo o ministro. Outro dia, ele disse 5 vezes que um projeto de controle de alfabetização custava 500 mil e era 500 milhões. Aí, na história lá da porcentagem das verbas contingenciáveis, a culpa é de quem informou que era 30%. Aqui também, a culpa é do INEP, que... Agora, o meu neto, de 4 anos, também saberia que não existe possibilidade de um projeto do Ministério da Educação custar 500 mil reais. Então, eu sugiro ao ministro que ele proponha uma lei com apoio lá do PSL para mudar o nome do Ministério da Educação para Educação, com 2 S's. Ou então para Educalção. Podia até pedir emprestado do Neymar para ele ir lá lançar, já que ele gosta tanto de fazer palhaçada diante das câmeras. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.